Olá, muito boa noite. Já está no ar mais um Tá na Web. O programa que aborda os assuntos que estão sendo falados na internet e também alguns dos temas mais pesquisados no Google. E o assunto que a gente escolheu para explicar para você hoje esteve no trend com mais de 500 mil pesquisas. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Taiwan esteve em primeiro lugar aí no dia ontem, né, na terça-feira, nas buscas, após a China anunciar ações militares na região. E como é que tudo isso aconteceu, né? A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, foi até Taiwan e, em comunicado à imprensa, ela explicou que essa visita da delegação americana honra o compromisso inabalável dos Estados Unidos em apoiar a democracia vibrante de Taiwan. Mas, por trás dessa visita, há muito a ser esclarecido. Então, para a gente entender os aspectos e também as consequências disso tudo, eu chamo aqui para me ajudar nesse assunto Danilo Porfírio, que é doutor em Ciências Sociais e também professor de Direito e Relações Internacionais. Boa noite, doutor. Bem-vindo. Tudo bem? Boa noite. Satisfação estar com vocês. Bom, doutor, a gente viu aí que é um tema que gerou curiosidade, os internautas foram para o Google pesquisar, né? Taiwan esteve nos trends, ou seja, nos assuntos mais buscados, e a gente quer entender como é que tudo isso começou, né? Por que essa visita da delegação americana incomodou tanto, né? Por que a China respondeu com algumas sanções? Na verdade, essa visita da presidente do Congresso americano, Nancy Pelosi, aos olhos dos chineses, e quando eu digo chineses, os chineses continentais, é uma afronta à soberania, né? Uma provocação norte-americana à soberania chinesa. Porque o que acontece? Taiwan, até os anos de 1947, fazia parte da República da China. A China, até 1912, era um império, o Império Chinês, que foi derrubado por uma revolução republicana que aconteceu em 1912, chamada Revolução Nacionalista, e aí se estabeleceu uma república na China com um modelo ocidental, europeu. O que acontece? Esse modelo era um modelo capitalista, era um modelo que tinha uma índole autoritária e tinha uma contestação, havia um movimento de contestação de índole socialista, de índole comunista, até então liderado por Mao Tse-tung. Em 1947, com o triunfo da Revolução Comunista Chinesa, o governo nacionalista da China foge para a ilha de Formosa e lá mantém, melhor dizendo, a República Nacional da China, que hoje chamamos de Taiwan. E a China considera Taiwan, portanto, uma província rebelde e quer que Taiwan seja reintegrada à unidade chinesa. Ou seja, todo um contexto histórico, né, professor? Assim, e por isso essa resposta. A gente amanheceu o dia com a informação, então, de que vários aviões de guerra já estariam sobrevoando a ilha, né? E eu queria que você explicasse melhor o que significa isso. É apenas um teste? É só um sobrevoo? É uma ameaça? O que significa, né, a China ter respondido dessa forma? É uma ameaça, é um ato de afirmação de soberania, pois nós sabemos que a China, a República Popular da China, entende Taiwan, como eu já disse, como província rebelde, e desde 1954 os americanos afiançam a independência de Taiwan. Só que em 1978, minha cara, o que aconteceu? Em função de uma acomodação de interesses entre americanos e chineses, Taiwan virou uma espécie de país em limbo. Desde 71, Taiwan não é nem reconhecido pela ONU e não é um país que participa, vamos dizer, formalmente da comunidade internacional. Ela está num limbo, entretanto afiançado pelos Estados Unidos. Não é a primeira vez que presidentes de casas norte-americanas visitam Taiwan, mas quando há uma
uma ação, vamos dizer, chamada exercício militar, a China, que é uma potência mundial em ascensão, hoje é a economia mundial, já em termos de PIB, passa os americanos, quer mostrar que a ação americana nessa região é uma afronta ao poder chinês e, portanto, usa desses subterfúgios para mostrar força. Professora, qual que seriam assim, os desdobramentos, né, daqui para frente? O que a gente pode esperar? Os Estados Unidos podem responder também a isso? Afinal, é também, né, uma provocação aos americanos ou não? Pois bem, só ocorrerá uma retaliação se realmente a China invadir Taiwan. Até este instante, essa ação chinesa ela é retórica, não há indícios evidentes de uma invasão a Taiwan. Portanto, neste exato momento, vamos testemunhar mais do mesmo. Tensionamentos de poder, tensionamentos retóricos de discurso entre americanos e chineses, mas lembrando, a China é uma potência em ascensão. Ela deseja ter o controle, por exemplo, do Mar da China. Inclusive, constrói naquela região ilhas artificiais, mantendo o seu predomínio militar. Então, o que acontece? A China ela vai, a cada dia que passa, se impor dentro do palco internacional e, detalhe, meus amigos, à margem do direito internacional. O direito internacional só é aplicável a países fracos, não a países fortes, como nós estamos vendo no caso da Rússia em relação à Ucrânia. Era isso que eu ia falar, doutor. A gente está acompanhando, agora não mais tanto, né, na mídia, mas a gente sabe que a guerra entre Rússia e Ucrânia continua, né? A gente pode fazer esse paralelo? É mais ou menos esse interesse territorialista que a gente está observando aí? Eu só quero lembrar que um pouco antes da invasão dos russos na Ucrânia, a retórica de Vladimir Putin foi de que a Ucrânia não era uma nação autêntica. Ela fazia parte do passado russo, da história russa. Fazia parte da Rússia. Inclusive, Putin fala, a Ucrânia é uma criação dos soviéticos. Sempre fez parte do Império Russo. E aí há o intuito que uma retórica de reanexação daquilo que historicamente seria da Rússia. A mesma coisa observamos no caso de Taiwan. Entretanto, os interesses americanos em Taiwan são muito mais fortes e historicamente consolidados. Né? Então, o perigo de uma retaliação em caso de ação chinesa é mais provável. Entendi. E são duas potências, né, professor? A gente pode falar isso. O senhor mencionou em algumas vezes a questão da ascensão da China, né? A China realmente está dominando tudo que a gente compra chinês, né? Então, fala um pouquinho mais sobre as consequências se tratando, né, a relação, né, dessas tensões se tratando de uma potência como a China. Pois bem, eu vou fazer, inclusive, uma conexão com aquilo que você trouxe, Rússia. Eu não sei se vocês observam, mas o Putin, por mais de uma vez, aborda a predominância, um rearranjo, um maior protagonismo dos BRICS. Isso tem, vamos dizer, um objeto, se não oculto, um objeto em imersão, que é o redesenhar do palco decisório internacional. O que nós estamos observando é que há uma aproximação de um país que é a potência econômica mundial, que é a China, que não apenas tem um mercado consumidor, uma nação de um tanto mais de 1 bilhão e 100 milhões de habitantes, como hoje, economicamente, o Ocidente depende da máquina industrial chinesa. E, obviamente,
A Rússia é uma potência energética e uma potência militar, nuclear. A união desses dois países, como observamos, demonstra que esses países querem contestar o predomínio decisório do Ocidente. Diga-se, Estados Unidos e Europa Ocidental. Doutora, a gente viu que, e apesar de estar muito longe, né, essa guerra entre Ucrânia e Rússia respingou, digamos assim, aqui na gente, né, no preço das coisas. O brasileiro ainda sofreu algumas consequências com tudo isso. Nesse caso, a gente pensando num cenário aqui hipotético entre China e Estados Unidos e alguma, né, questão, alguma resposta dos Estados Unidos a isso, isso também pode respingar no Brasil, né? Respingar no Brasil e no resto do mundo, não é? Porque, na verdade, da mesma forma que a Rússia mostrou-se um país imprescindível no fornecimento de recursos energéticos, com a invasão da Ucrânia, vimos a importância da Ucrânia na oferta de commodities agrícolas, nós temos que observar que a China é uma importante fornecedora de produtos manufaturados, de produtos industriais. Eu quero lembrar que na época do Covid, lembremos das dificuldades de acesso a insumos para o combate da Covid, né? Para o tratamento da Covid, que vinha de onde? Da China. Né? Porque o Ocidente, de uma forma geral, e nós brasileiros também, dependíamos do fornecimento desses insumos chineses. Só que eu também quero tranquilizar. A China não entrará numa guerra no intuito de obstar os seus interesses econômicos. Uhum. Da mesma forma que nós dependemos da China, a China não se interessa em criar rupturas aos mercados estabelecidos desde o início da década de 80, ascendendo aos nossos dias. Perfeito. Adorei as explicações. Eu acho que ficou mais palpável para a gente entender esse assunto. Eu agradeço muito a sua participação, viu, doutor? Muito obrigada. E tomara que a gente tenha aí paz nesses próximos dias e que essas ameaças fiquem, né, nesse estágio que estão e não avancem. Fique tranquila. Pelo menos a esperança é essa. A esperança é essa. Tá certo. Obrigada, doutor. Boa noite. Um abraço. Você aí de casa continua comigo, vamos voltar aqui para as telas do Google, porque tem mais assuntos, né, outros assuntos que têm sido pesquisados aí durante a semana na internet, que a gente vai mostrar aqui na tela. Começamos com Agosto Dourado. É o nosso primeiro destaque. A campanha, ela reforça a importância da amamentação para as crianças. E, é claro, chama a atenção para o papel do banco de leite, né, vários bancos de leite pelo país. O leite materno, gente, ele é recomendado até os 2 anos ou mais e de forma exclusiva até o 6º mês do bebê. E deve começar, né, logo depois do parto. Então, se você tem aí leite para doar, entre em contato com o Corpo de Bombeiros da sua região para fazer essa doação. Vamos entrar nessa campanha também do Agosto Dourado. Nosso próximo tema é sobre o IBGE. Encerrou agora há pouco o prazo para as mais de 15 mil vagas temporárias de recenseador no censo 2022 do IBGE. Até às 5 da tarde de hoje, o IBGE recebeu aí fichas de inscrições de pessoas que se candidataram a uma dessas vagas, né? Agora a seleção vai ser feita e esse resultado sai na sexta agora, dia 5. Os recenseadores, gente, são aqueles profissionais que batem aí na porta da sua casa para fazer as entrevistas do censo. E é muito importante responder todos esses questionamentos e colaborar também com a pesquisa. Para a gente fechar os destaques, temos Copom. Copom é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. O Copom foi parar nos trens porque definiu hoje à tarde, agora há pouco, a nova taxa básica de juros, a Selic, né? A Selic hoje passou de 13,25% para 13,75% ao ano, né? Com alta aí de 0,5 ponto percentual. Esse, gente, já é o 12º aumento consecutivo. Tudo isso para tentar brecar a inflação, né? Um bom momento para investir, um péssimo momento para financiar. A gente faz agora, então, uma rápida pausa. Já já eu volto com o segundo bloco, Fake News e mais entrevista para você. Não saia daí.
Já estamos de volta, agora no segundo bloco, falando sobre as fake news da semana. A gente começa com a fake que está lá no nosso Instagram. Como você sabe, né, toda semana a gente desmente por lá uma fake news que está rodando nas redes sociais. Hashtag era fake o que circula nas redes alegando que o uso da bandeira do Brasil seria proibido durante a campanha eleitoral. A verdade é que o uso dos símbolos nacionais não tem significado governamental, ideológico ou partidário. Pertencem a todo o povo brasileiro. E na programação aqui da TV Justiça, a gente alerta para uma fake news que envolve também eleições e fala sobre urnas eletrônicas grampeadas. Vamos assistir. Circula um boato aí de que o TSE teria comprado 32 mil urnas eletrônicas grampeadas para utilizar nas eleições de 2022. Isso não é verdade. Nenhuma urna eletrônica funciona no dia da eleição sem ter passado por diversas etapas de verificação, como os testes públicos de segurança, assinatura digital e lacração, em cerimônias que são acompanhadas pelo Ministério Público e pelos partidos políticos e outras entidades da sociedade civil. Além disso, no dia da eleição, cada urna eletrônica imprime uma zerésima para demonstrar que não há nenhum voto inserido nela e também, ao final da votação, imprime um BU, que agora pode ser conferido em tempo real por meio do aplicativo Boletim na Mão, desenvolvido pelo TSE. Basta que o eleitor escaneie o QR Code que tem em cada BU e confira por esse aplicativo o resultado das eleições, verificando que o que está no BU equivale exatamente ao que foi transmitido ao TSE. Pois é, e para falar mais sobre isso, eu converso agora com Marcelo Ribeiro, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral e também presidente do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral. Tudo bem, doutor? Bem-vindo aqui ao Tá na Web. Boa noite. Boa noite, é um prazer para mim participar desse programa. Bom, a gente sabe que as fake news, né, são um mal, realmente elas acabam aí nas redes sociais, viralizam. E ano de eleição, doutor, não é diferente. A gente teve a pandemia, muita fake news sobre pandemia. Nas eleições, muitas fake news sobre eleições, sobre urna e tudo mais, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão das urnas grampeadas. Vamos começar a explicar, porque talvez não tenha ficado tão claro para quem não é muito íntimo do tema, o que significa uma urna grampeada? Bom, na verdade, isso aí é uma fantasia, né? Porque as urnas eletrônicas, elas recebem um programa, que é um programa feito pelo Tribunal Superior Eleitoral. Esse programa é assinado, há uma cerimônia em que ocorre essa assinatura, é uma cerimônia que se chama de lacração. Esse programa, então, é enviado em pendrives para os tribunais regionais eleitorais. E é esse programa que é inserido na urna. Quando se abre, quando se vai começar uma votação, como foi explicado agora na matéria anterior, há a impressão do que se chama zerésima, que nada mais é do que uma comprovação de que não há nenhum voto dentro dessa urna. E também é possível verificar se o programa instalado é aquele programa realmente fornecido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, na verdade, essa questão de hackeada ou grampeada não existe. Grampeada, que seria, vamos dizer assim, a inserção de um programa que não é o do tribunal, isso é impossível acontecer. E também, hackeada também é impossível, porque as urnas, elas não são ligadas à internet. As urnas são autônomas. Cada urna funciona autonomamente, sem ligação à internet. Então, não é possível haver hackeamento de urna. Realmente, é bom a gente esclarecer isso, porque essa é mais uma fake news que está rodando por aí, falando sobre urnas hackeadas. Também não existe isso, gente. Agora, doutor Marcelo, vamos falar um pouquinho sobre algum tema também que está na mídia, que é a respeito de fraudes envolvendo urnas eletrônicas. Já foi provado alguma vez, já existiu na história, né? O Brasil usa urnas há muitos anos. Alguma fraude envolvendo as urnas nas eleições? Não, ao contrário, né? Havia muita fraude quando a eleição era feita em papel. Quer dizer, quando os votos eram cédulas de papel, colocadas dentro de uma urna de lona, aí havia todo tipo de fraude. Não só havia fraude na própria cédula, quer dizer, às vezes era inserida uma cédula
na urna já preenchido. Às vezes, na hora da apuração, a pessoa votava num deputado, num senador, num governador, e se lia, se computava aquele voto para outro candidato. Isso aí acontecia demais. Com a urna eletrônica, que começou a ser usada, se não me engano, em 1996, essas fraudes acabaram. Nós estamos aí com muitos anos de uso da urna eletrônica, sem nenhuma suspeita fundamentada, séria, ter sido lançada. É verdade que houve várias suposições, mas essas suposições não merecem maior consideração, porque, na verdade, a urna é muito segura. Ao contrário do voto em papel, né? Vamos explicar até um pouquinho sobre essa questão, porque antigamente, sim, como o senhor mencionou, existia toda essa desconfiança, existiam fraudes, porque o voto era contado ali 1 a 1, não é isso? Exatamente. Isso aí é uma evolução geral da sociedade. Você imagina, assim, hoje em dia, você quase não vê mais cheque sendo usado nos mercados, na cidade, você não vê mais cheque. Tudo é feito pelo celular, agora temos o Pix, temos a TED, DOC, tudo isso são coisas do cotidiano das pessoas. Essa entrevista mesmo. Quer dizer, nós estamos fazendo, eu estou aqui no meu escritório de advocacia, você está aí no estúdio, eu acessei por um link. É verdade que a iluminação aqui não está a melhor possível, mas nós temos todas essas facilidades, que são facilidades da tecnologia. A urna eletrônica é a mesma coisa. Quer dizer, é possível aperfeiçoar? Certamente, é sempre possível aperfeiçoar. Mas a urna é muito segura. Quer dizer, é um programa, repito, é um programa que é fiscalizado por partidos, pelo Ministério Público, por diversas entidades. Esse programa é inserido em cada urna separadamente. Quer dizer, não é possível haver uma fraude conjunta de muitas urnas, isso nem na fantasia é possível. E na hora da transmissão, porque muita gente diz assim, não, mas na hora que for transmitir os dados para o Tribunal Superior Eleitoral, pode haver um hackeamento. Não é verdade. Por quê? Porque quando se encerra a votação, é emitido um boletim de urna. Esse boletim de urna físico é emitido, é afixado na sede na sessão eleitoral. Os partidos políticos têm direito a ter cópias desse boletim de urna. Esse boletim ele vai dizer quantos votos foram depositados eletronicamente naquela urna e quantos votos tem para cada candidato. Esse boletim, hoje em dia, ainda tem um QR Code, que pode ser lido pelo celular, e depois os partidos, os candidatos, podem pegar todas as urnas eletrônicas, somar e chegar a um resultado. Então, se o resultado divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, da soma, que o tribunal faz é simplesmente somar. Pega todas as urnas que são comunicadas, os resultados comunicados pelos tribunais regionais, soma e dá a totalização dos votos. Isso pode ser feito, sempre pôde ser feito, pelos partidos. Então, quando se fala em apuração paralela, isso tudo fica parecendo que é uma coisa muito perigosa e que é muito importante ter uma apuração extraoficial. Na realidade, isso é uma fantasia, porque desde que a urna foi instituída, é possível que os partidos, os candidatos, qualquer pessoa que esteja presente, pegue os resultados das urnas nas sessões eleitorais e some. Se der qualquer diferença no resultado dado pelo Tribunal Superior Eleitoral, pode haver uma representação nesse sentido. Doutor Marcelo, na verdade, só para complementar aqui, enquanto o senhor estava explicando, o nosso diretor, o Guilherme, estava me contando aqui um caso que aconteceu no Mato Grosso, se não me engano, de uma cidadezinha pequenininha que o cidadão fez exatamente isso que o senhor estava falando. Ou seja, os dados são públicos, né? Qualquer um pode entrar, pode contabilizar, pode dar uma olhada em quem recebeu quantos votos, não é isso? E o aplicativo do boletim de urna, ele está cantando aqui para mim, o aplicativo do boletim de urna. Então, isso existe. Exatamente. Então, na verdade, qualquer cidadão, quando terminar a votação, e principalmente quem vai fazer isso são os interessados, né? Sim. Quer dizer, os partidos políticos, candidatos, o Ministério Público vai fazer. Termina a votação, se ele chegou atrasado, não recebeu a sua cópia, eventualmente, lá do boletim de urna, o boletim está fixado na sessão. Ele é pregado lá na sessão. Então, o cidadão chega lá, hoje com a tecnologia, ao invés de ele copiar aquilo, então ele pode tirar uma fotografia ou pegar o QR Code, que é até mais simples. Naquele QR Code vai ter todas aquelas informações. Você pega, por exemplo, numa escola que tem várias sessões ali, soma o resultado de todas aquelas sessões, os diversos partidos com os diversos fiscais que apontam para funcionar nos dias das eleições, pegam aqueles resultados, somam, e esse resultado tem que ser o mesmo do Tribunal Superior Eleitoral.
Se não for, pode ser feita uma representação. Mas não há notícia disso, porque é muito difícil que isso aconteça. Porque, na verdade, o programa também utilizado, a internet, utilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, na hora da transmissão, respeita vários requisitos de segurança. Então, também não é assim, vai hackeando com qualquer facilidade. Mas nessa transmissão... A gente teve um probleminha aqui com a conexão do doutor Marcelo, que pena. Bom, mas de qualquer forma o nosso tempo também acabou. Se o doutor Marcelo ainda estiver me ouvindo, a imagem congelou aqui. Agora voltou. Me ouve? Me ouve, doutor Marcelo? Agora voltou. Doutor Marcelo, nosso tempo acabou. Na verdade, eu estava aqui já te agradecendo. Foi ótimo, adorei as explicações e saber um pouquinho mais da urna e, claro, desmentir mais uma fake news. Muito obrigada pela sua participação aqui. Uma boa noite. Eu que agradeço. Bom, a gente fica por aqui então. Você aí de casa, ó, não deixe de seguir a TV Justiça nas redes sociais. A gente está no Instagram, Twitter, YouTube, Spotify. Eu agradeço a sua companhia. Eu te espero na próxima semana com mais um tema aí da internet para a gente conversar. Até mais.